começar uma série de 3 mensagens chamada Pedras Vivas. E qual o conceito dessa mensagem, qual o conceito desta série que nós estaremos falando aqui? Nós queremos falar sobre bases. Quero falar com vocês sobre bases, estrutura. Quero falar com vocês a respeito de coisas importantes para que a gente tenha uma vida saudável com Deus e uma vida saudável fora da igreja, também com Deus, mas fora da igreja e dentro da igreja. Então eu queria pedir a você que durante este período, durante esses 3 encontros que vamos ter aqui, eu queria que você se armasse de papel, de caneta, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas e Deus já fala comigo a respeito desta série desde o ano passado, e eu estava pedindo a Deus oportunidade para poder falar sobre isso. E eu tenho certeza que tanto você que está na sua casa, como você que está aqui conosco, vai ser grandemente edificado por esta palavra, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 16, vamos falar sobre como construir bases sólidas, amém? Construindo uma base sólida. Vamos falar sobre isso, vamos aprender sobre isso e ver o que Deus tem para falar para nós a respeito deste assunto. Mateus capítulo 16, eu quero ler com vocês os versículos 17, 18 e 19. Vamos falar a respeito de um grande homem de Deus e que tem muito para nos ensinar nesta noite. O texto diz assim: Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por esse tempo de crescimento, por esta reunião que nós temos aqui, te agradecemos por cada obreiro, por cada pessoa que está aqui nesta noite, por cada pessoa que nos assiste online. Pai, nós te agradecemos e te pedimos, Espírito Santo, para que continue usando a nossa vida, para que as pessoas possam crescer, aprender e receber santidade em Cristo Jesus, através da Tua palavra, Pai. Por isso nós agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém comigo? Amém? Amados, eu falo bastante a respeito do apóstolo Paulo, né? Não há como você conhecer a palavra de Deus se você não conhecer o apóstolo Paulo e as suas cartas. Mas quando nós falamos sobre base, quando nós falamos sobre estrutura, nós não podemos falar sobre isso se não falarmos a respeito de Pedro. Porque é Pedro quem vai fazer a base daquilo que nós conhecemos como igreja. É Pedro quem vai criar a estrutura daquilo que nós conhecemos como o Evangelho. Pedro é aquele que começa a converter pessoas. A maior conversão dos tempos antigos estão a cargo de Pedro, quando se convertem mais de 3.000 pessoas. Pedro é aquele que representa tudo aquilo que nós somos. Pedro é aquele que em determinados momentos da sua vida, ele olha para Jesus e fala que não vai abandoná-lo, mas ao mesmo tempo Jesus diz que ele vai negá-lo 3 vezes. Pedro é aquele que olha para Jesus e diz que dará a sua vida por Jesus, mas ao ser confrontado por algumas pessoas no caminho, ele nega Jesus, e não só nega Jesus, como ele fala impropérios, dizendo que ele não conhecia Jesus. Pedro é aquele que usava a sua emoção para estar na presença de Deus. Mas Pedro também foi aquele chamado por Deus em um momento de dificuldade na sua vida.
estando pescando no lago de Genezaré, ao lado das montanhas de Genezaré, Pedro não consegue pegar nada em uma noite inteira de pescaria. Jesus então se aproxima dele, juntamente com mais algumas pessoas, fala com Pedro, usa o barco de Pedro para pregar o evangelho, usa a estrutura das águas para fazer ecoar a sua voz e fazê-la chegar mais longe. E depois ele chama Pedro, e mesmo sendo de dia, não se pescava de dia, Jesus fala com Pedro e lança sobre ele um desafio, para que ele lançasse a rede mais ao largo, mais ao longe. Pedro pesca uma quantidade de peixes gigantesca, a ponto de que os barcos que estavam ali começaram a afundar, foi uma loucura. Pedro então olha para Jesus e reconhece Jesus, e a partir dali passa a seguir Jesus. Jesus dá um sinal para Pedro no começo do seu ministério, e Jesus dá um grande sinal para Pedro no final do seu evangelho. Pedro é aquele de altos e baixos, é aquela pessoa que nós olhamos e muitas vezes falamos, esse cara não tem condições de ser uma pessoa cristã, porque uma hora ele fala uma coisa e ele faz outra. Ele não tem uma estrutura, ele não tem uma base, ele não tem uma característica que quando nós olhamos para ela a gente fala, não, esse aí é crente de verdade. E é exatamente sobre este homem, é exatamente através deste homem, que Jesus vai estruturar a base da igreja. É Pedro quem fala sobre bases, é Pedro quem fala sobre estrutura. E quando nós aprendemos isso, amados, nós evoluímos em espírito, entendendo que mesmo quando somos pessoas dotadas de emoções, como quando somos pessoas dotadas de defeitos, falhas, mesmo assim Deus ele olha para nós e ele diz, não importa a construção que você representa, não importa o prédio que você se tornou, o que importa é a base, e a base é Cristo Jesus, e você precisa ter base, e a base é Cristo. O grande problema da atualidade é que nós não temos base. O problema da atualidade é que, como cristãos, nós somos prédios maravilhosos. Nunca se viu neste país igrejas tão bonitas. Nunca se viu neste país evangélicos cristãos tão bem apresentados na presença de Deus. Hoje nós perdemos aquela ideia de que o cristão é aquela pessoa simples, paupérrima, ignorante, que anda com aquela pizza debaixo do braço. Nós perdemos isso, nós não somos mais isso. Nós hoje estamos infiltrados e colocados em todos os setores da economia. Há cristãos na política, há cristãos empresários de grande interferência no âmbito nacional. Há cristãos que interferem com força no futuro deste país. Não, nós não somos mais seres insignificantes neste país. Nós somos estruturas, nós somos construções muito bem elaboradas e que estão para construir algo grandioso. Mas Deus tem olhado para nós e tem falado, vocês estão construindo prédios. E eu falo de prédios quando eu digo de pessoas muito interessantes, muito bem feitos. Quando olhamos para vocês, nós vemos coisas importantes sendo construídas, mas a base é ruim. A base está ruim. Quando olhamos para o tipo de cristão que estamos construindo, percebemos que estamos fazendo algo perigoso. E que a qualquer momento pode ruir e se transformar naquilo que já acontece em muitos e muitos outros países mais antigos do que o nosso. E aí, este evangelho que nós estamos construindo, pode ser talvez um grande prédio, pode ser uma coisa muito proeminente, inclusive para fora do país, porque não são poucos os brasileiros que estão saindo do país
para ministrar palavras proféticas fora do país. Mas a base está tão ruim, mas tão ruim, queridos, que se não tomarmos cuidado, teremos perdido tudo aquilo que construímos. E quando olhamos para Pedro, amados, é isso que nós vemos. Nós vemos um homem que tinha falhas, que tinha dificuldades, um homem que tinha problemas, mas Deus não começa a trabalhar a construção de Pedro. Deus trabalha a base dele, para que então, ele olhe para aquele homem e diga, olha, através de você, nós vamos edificar algo bom. E não pense você, amados, que quando olhamos para Pedro, podemos dizer que Pedro é a base da igreja, porque a base da igreja é Jesus. Pedro é aquele que fornece para nós uma estrutura hermenêutica, com a qual nós construímos o evangelho. Mas ele não é a pedra que sustenta a igreja. A pedra que sustenta a igreja é Jesus. É por isso que ele diz, tu és Pedro, e sobre esta nós falamos quando está perto de nós, essa nós falamos quando está distante de nós. Ele fala sobre esta, olhando Jesus falando a respeito dele, e sobre esta pedra, Pedro, sobre mim, você vai construir uma igreja, e aqui está um grande problema. Por que nós não temos uma base sólida? Porque a primeira grande dificuldade que nós estamos enfrentando, é que estamos construindo base em cima de homens, e não em cima de Jesus. Estamos construindo a base da igreja em cima de pessoas, e pessoas erram, pessoas falham. Aliás, pessoas são falhas, por mais santas que elas sejam. Todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo pisa na bola. Todo mundo age como nesse texto. Quando Deus fala aqui com Pedro, é isso que está acontecendo. Jesus está olhando para os seus discípulos e está falando, ô Pedro, o que os caras estão falando de mim aí no Facebook, no Instagram? O que estão falando de mim aí nas mídias sociais? E aí o próprio Pedro vai dizer, olha, uns dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é Elias. Veja que os próprios discípulos não conseguiam compreender que Deus, ele não era lei, Moisés, ele não era profeta, Elias, mas ele era o próprio Deus encarnado. E ele sim não tinha falhas, mas os discípulos admitiam as suas falhas através das suas próprias atitudes. Nós não construímos bases sólidas quando nós não percebemos que somos estruturas falhas, que precisam ser consertadas o tempo todo. Todos nós somos prédios que precisam ter a sua rota de construção corrigida o tempo todo. Porque por mais que você ache que está firme aonde você está, conforme você vai crescendo, a tendência é que a gente penda para um lado ou penda para o outro lado. E se não houver quem corrija a nossa rota, a tendência é que a gente penda para um dos lados até o ponto que a gente vai cair. Se não houver a mão poderosa de Jesus para nos manter em linha reta, nós vamos cair. Este evangelho que estamos construindo não tem base. E por que, meus irmãos, nós não temos base? Qual o problema de nós não termos base? Nós temos aqui, amados, na carta de 2 Pedro, alguns textos importantes e que vão dar esse entendimento para nós. E eu gostaria rapidamente de falar com você sobre isso. Eu quero falar sobre 3 características importantes que formam uma base sólida e que fará de você uma mulher ou um homem dotado de base estrutural, capaz de manter você firme, independente de todas as dificuldades que você estiver passando na sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? É isso que Pedro nos fala. O apóstolo Paulo nos fala sobre doutrina. Pedro nos fala sobre base, estrutura. E não há como estudar o apóstolo Paulo se não conhecermos o apóstolo Pedro. Então, irmãos,
A primeira coisa que ele fala está aqui. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. A virtude, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Amados, o que esse homem está falando é algo que está faltando, porque ele fala: acrescentem à sua fé virtude. Acrescente à sua fé qualidades. Acrescente à sua fé características, como por exemplo, o domínio próprio, que vão fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Sabe que para nós é extremamente difícil falar de Jesus. No mundo que nós estamos, é difícil falar de Jesus, porque as virtudes estão corrompidas. As virtudes, elas deixaram de ser essência para nós. Este mundo que nós vivemos é um mundo extremamente plural. Plural no sentido de que todo mundo tem uma opinião diferente, todo mundo pensa diferente. Todo mundo tem uma ideia diferente, todo mundo tem uma religião diferente. Todo mundo tem uma forma de ver as coisas diferentes. E não há como entender isso quando nós lemos a Bíblia. Porque a ideia de Jesus é uma. A ideia do mundo é de multiplicidade. Uns são muçulmanos, outros são católicos, outros são espíritas, outros são umbandistas, outros não são nada. Mas Jesus é a porta, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Deus. Ele é um, Ele é único, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Em um mundo plural, é difícil compreender Jesus, porque a virtude, ou a virtude, que nos leva a Jesus é uma só: santidade. Nesse mundo plural, em que nós estamos submergidos, é difícil falar de Jesus, porque aquilo que eu penso pode te ofender, aquilo que eu falo pode te humilhar, mas a palavra de Jesus é uma palavra, quem me entende? Se nós queremos ter uma base sólida, por mais que estejamos colocados em um mundo plural, nós temos que entender que Deus é um. E a salvação só vem por meio de um. E Cristo é a essência que nos leva à salvação. Ele é a base. Não há como ser cristão e concordar com a pluralidade que nos leva à perdição. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem levar pelos desejos de outrora. Como filhos obedientes, nós não podemos nos deixar levar pelos desejos pecaminosos de outrora. Se a pluralidade deste mundo diz que é certo, e a Bíblia me diz que é errado, é errado. Se a pluralidade deste mundo me diz que eu tenho que aceitar algo que não condiz com aquilo que diz a palavra, eu não aceito, porque a base que me sustenta é Jesus. Só há uma base, Jesus. Esta base é sólida. Esse mundo plural está nos levando a uma religião pobre. Uma religião que concorda com coisas que a palavra de Deus diz que eu não posso concordar. Uma religião que me faz concordar com pensamentos e atitudes que estão fora da estrutura que Deus criou para nós. Esse mundo plural em que nós estamos inseridos faz com que os seus filhos entrem dentro da escola e sejam obrigados a assumir identidade de gênero. Esse mundo plural diz que eu não posso dizer que sou filho do Cristo, o único Deus vivo,
Porque o outro Deus tem que ser tão respeitado quanto o meu. Presta atenção numa coisa. Você pode ser educada. Você pode ser educado. Isso não tira a santidade de ninguém. Respeitar a religião dos outros é minha obrigação, porque eu sou cidadão e eu vivo no meio de uma sociedade. Agora, me submeter àquilo que não condiz com o padrão de santidade que Deus estabeleceu para mim é errado e corrompe a base dos seus filhos. Não corrompa a base dos seus filhos, porque se você quer ter uma base sólida, a base sólida é Jesus. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem deu a vida por mim, é Ele quem transforma. Em um mundo plural, eu preciso entender que a mensagem é uma. Em um mundo plural, eu preciso entender que só Jesus salva e eu não me corrompo. Eu não me deixo levar. Eu não me deixo ser conduzido, porque eu não sou massa de manobra de ninguém. Eu sou cristão, porque eu amo a Cristo, e não porque eu visto uma camisa escrito fé. Eu sou cristão, porque eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não porque eu canto e toco louvores para o meu vizinho ouvir. Eu sou cristão, porque eu sei que a base que me sustenta é Jesus. E não porque eu saio aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que eu sou mais do que o outro. Se você usa isso aqui debaixo do braço, mas você não entende para que isso serve, nós não somos diferentes de quem está com uma garrafa de cerveja embaixo do braço nesse momento. Ou eu aprendo o que é Jesus, ou não adianta estar na igreja. Ou eu sei o que é santidade e sigo a santidade, ou não adianta estar na igreja, estamos perdendo tempo, porque a base é uma: Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, sem base sólida, não há família. E o grande problema é esse. Porque quando eu conheço esse mundo plural, quando eu conheço esse mundo de opiniões diversas e que precisam ser respeitadas, eu parto para um outro caminho. E qual é o caminho? Um caminho que politicamente é extremamente correto, mas evangelicamente, mas espiritualmente é errado. Qual é este caminho? O caminho da democratização da minha estrutura como pessoa. Pastor, o que você está dizendo? Quando Jesus tira o povo do Egito, ele estabelece juízes sobre o povo. E vai dizer para o povo: olha, vamos estabelecer aqui famílias, pessoas sábias entre essas famílias. No meio dessas famílias terão juízes, e esses juízes vão resolver os problemas de acordo com a sua história. Eu te conheço. Eu sei quem você é, da onde você veio, quando você nasceu. Eu sei as dores de barriga que você teve quando era criança. Eu sei que quando você era criança, você fazia isso, fazia aquilo, você saía correndo, sumia, ninguém te achava. Eu sei as pisadas de bola que você deu. Então, quando eu te aconselho, é o juiz. Quando eu te aconselho, eu não te aconselho como uma estrutura de massa. Eu te aconselho como um ser único. Quem me entende? Mas o povo de Deus é complicado. E o que eles pediram para Deus? Um rei. Eles têm rei, nós queremos ter rei também. Qual o problema do rei? O rei não governa pessoas, o rei governa massa. Quando o rei manda, ele não manda para um e diz: eu te conheço. Ele fala para a massa, porque o rei se conhece. Ele sabe o que ele quer para ele. Ele sabe o que ele almeja para ele. É diferente. Quando nós democratizamos aquilo que Deus estabeleceu para nós como estrutura de governo, nós matamos o evangelho. Pastor, mas espera um pouco. Então, tudo isso aí está errado. Não estou falando sobre política. Eu estou falando que na tua casa
precisa haver governo. Na sua casa precisa haver uma estrutura. Uma estrutura que faça com que você seja uma pessoa governada em particular. Teu pai te conhece, tua mãe te conhece, teu pastor tem que te conhecer. Se você tem um pastor que não te conhece, então ele não é o seu pastor. O seu pastor precisa conhecer você. Ele precisa se aproximar de você. O seu pastor, ele precisa estar ligado a você. Essa é a estrutura. Por quê? O seu pastor não é rei, o seu pastor é juiz. O seu pastor não manda, o seu pastor aconselha. Eu te conheço. Eu sei a sua história. Eu sei de onde você veio. Eu sei as dores de barriga que você tem. E eu sei que se você fizer isso, ou vai dar certo, ou não vai dar certo. Quem está entendendo? Pai conhece filho, sim ou não? Então, não tem que haver democracia no governo de pais e filhos, porque quem manda na casa são os pais. Não tem que haver democracia numa estrutura familiar. Por quê? Porque tem um sábio na família que é capaz de aconselhar, só que nós vivemos um outro problema. Qual é o problema? O problema é que nós vivemos em um mundo que, além de plural, é secular. Nós abandonamos a história. Esquecemos a história. A palavra de Deus diz aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 18. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes estamos falando a respeito do poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós esquecemos a história que nos formou. Pergunta para os nossos filhos, quem foi o nosso tataravô? Pergunta, quem foi o antepenúltimo presidente do Brasil? Ninguém lembra. Pergunta da história do Brasil, ninguém sabe. Porque nós vivemos um mundo absolutamente secular, aonde a sabedoria dos mais velhos é esquecida. Aonde a sabedoria dos mais velhos não tem valor nenhum. E aonde nós, que somos mais novos, somos os mais inteligentes. Mas nós não sabemos o duro que esses avós, bisavós, tataravós deram para que eu e você estivéssemos aqui. Quem está entendendo isso? Nós não precisamos de uma democracia familiar. Nós precisamos de uma estrutura de sabedoria familiar. E a estrutura de sabedoria familiar se constrói de uma forma. Primeiro, com uma igreja sólida, que consiga transmitir mensagem e consiga ensinar a verdade. Com pais e mães que buscam sabedoria não secularizada, mas baseada na história bíblica e familiar, que façam com que você consiga atingir o resultado da história que foi escrito para você. Eu só construo uma base sólida quando eu deixo o secularismo de lado e valorizo a história bíblica e familiar que eu tenho. Quem acredita nisso? Você tem alguém que deu a vida por você. E me permita dizer neste momento que eu não estou falando de Jesus. Você tem uma mãe e um pai que já pode ter falecido ou não, mas você tem alguém que dá ou deu a vida por você. E essa pessoa que dá a vida por você tem outra que deu a vida por ela, ou por você. Valorize a família que você tem. Porque nós precisamos saber de onde nós viemos para saber para onde nós vamos. Lucas capítulo 10 e versículo 14. Jesus conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem Jesus. E elas seguem Jesus. Nós seguimos, não em um plano democrático, quando falamos em estrutura familiar. Eu queria que vocês entendessem, colocassem amor nas minhas palavras. Não estou falando de política, amém? Vocês estão entendendo isso, amém, gente? Estou falando de família aqui, estou falando de estrutura familiar. Estou falando de criação, estou falando de base sólida. Não se constrói uma base sólida com filhos que não valorizam os pais. Não se constrói uma base sólida
aonde uma pessoa não respeita os mais velhos e ainda por cima manda eles calarem a boca. Não se constrói uma base sólida sem valorizar o passado que nós tivemos. Não interessa que hoje você viva muito melhor do que os seus antepassados. Se eu vivo melhor do que os meus antepassados, é porque eles ralaram para que eu chegasse até onde eu cheguei. Eu não conheço, pastor, eu não sei quem são os meus antepassados, muito menos eu, querido. Mas eu sei que eles sofreram por mim, eu sei que se eu estou vivo é por causa disso. Valorize a família que você tem. Valorize o pai que você tem. Valorize a mãe que você tem ou que você teve. Ah, pastor, meu pai era muito duro, minha mãe era muito dura, meu pai brigava comigo, minha mãe falava coisas que eu não gostava de ouvir, meu pai me humilhava, meu pai... Para com isso, irmão. Para com isso. Até quando você vai continuar vivendo com esses traumas? Até quando você vai continuar vivendo essa vida medíocre? De autoacusação e autoflagelação, por causa de pais que foram criados diferentes de nós, e nos educaram de uma forma diferente daquela que nós compreendemos que é melhor. Se fosse ruim, não estaríamos vivos. Não se constrói uma base sólida sem valorizar a família. É a família que constrói base. Nós precisamos ter base. E o grande problema é esse. O grande problema, queridos, é viver essa vida que nós estamos vivendo de pessoas que vão para a igreja, vão orar, vão ler a Bíblia, mas volta para casa é uma confusão só. Não tem organização familiar. A família é uma bagunça. Filho não respeita pai, pai não respeita filho. Marido não respeita esposa, esposa não respeita esposo. Para que está na igreja, irmãos? Para que nós estamos aqui, querido? Fazendo o quê? O que adianta, irmãos? A gente continuar vivendo de fábulas, falácias, inverdades, levantando a mão e adorando a Deus, e discutindo dentro de casa dia e noite. O que adianta isso? Até quando nós vamos ser evangélicos de meia tigela, de mentirinha? Até quando? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser sal para a terra, luz para o mundo, exemplo para as nações. É por isso que Ele nos chama de nação santa e sacerdócio real. Você tem ideia do que é isso? Ou a gente muda para essa base que é Jesus, e para de viver de firulas, de folhas de figueira, que cobrem um lado, mas não cobre o outro. Ou a nossa vida nunca vai sair desse marasmo espiritual em que o Brasil está submergido. Pessoas que vivem de aparência, mas não vivem de essência. Ou nós mudamos isso, ou não há evangelho. Pedras vivas são pessoas que compreendem a base que as mantém e não o prédio que elas são. Pedras vivas são pessoas que aprenderam a ouvir para absorver e não apenas repetir, mas viver. Pedras vivas são pessoas que têm coragem de ouvir a verdade, mas mais do que ter coragem de ouvir a verdade, têm coragem de assumir para si uma nova história, um novo tempo nas suas vidas. Isso é ser pedra viva. Isso é viver a essência de Pedro. Amanhã você pode estar muito nervoso, chateada. Amanhã você pode estar brava com alguma coisa. Meu irmão, amanhã você pode estar querendo matar alguém. Amanhã você pode estar querendo cortar a orelha do soldado. Amanhã, eu não sei o que vai acontecer com você, mas uma coisa eu vou dizer: não perca Jesus e a autoridade dele no teu coração, porque Deus não olha temperamento, Deus olha santidade. Aleluia, aleluia, pode aplaudir o nome do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos construir uma igreja de pedras vivas. Vamos construir uma igreja de gente que faz diferença. O cara chegou e te falou impropérios, você não vai dizer impropérios, você responde à altura. Você está pensando que está falando com quem? Aqui não tem palhaço não. Mas a santidade não pode sair de dentro de você. Você está entendendo o que eu quero dizer? Crente não é covarde, crente é sábio. Crente sabe como age, sabe como fala. Nós temos que ser assim. Meninas e mamães que estão aqui, olhem para os seus filhos e cuidem dos seus filhos desse jeito. Não deixa marmanjo dizer o que você tem que ser e o que você tem que fazer. Pais que estão aqui, não deixem filhos dizer que vocês não são sábios. Meninos, filhos que estão aqui, prestem atenção. Vocês são as pérolas do Senhor. É em vocês que está depositada toda a esperança do pastor. É em vocês que nós depositamos a nossa esperança. Quando eu olho para vocês jovens, eu vejo o futuro da igreja, eu vejo o futuro da nação, eu vejo crentes, cristãos, evangélicos, que vão se lembrar dessa mensagem e falar, meu Deus, de hoje por diante, eu vou construir uma nova história e vou ser um jovem que faz a diferença nesse país. Aleluia. Para a gente encerrar, 2 Pedro capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O terceiro passo para construir uma base sólida é não se deixar levar por doutrinas que nos levam à perdição. O terceiro e último passo, queridos, é entender que só há uma doutrina, só há uma verdade, só há um caminho, e esse caminho está escrito aqui. Ninguém que transverte esta palavra deve ser seguido. Ninguém que modifica esse texto deve ser ouvido. E o que nós estamos vivendo na atualidade, amados, é isso. São pessoas que deixaram de ser pastores que pregam palavra de transformação e pregam palavras de motivação. Eu não estou aqui para motivar, eu estou aqui para ajudar a salvar. Eu não estou aqui, amado, para dizer que a sua semana vai ser incrível. Desculpa, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer que se você fizer tudo o que está escrito aqui, a sua vida vai ser eterna. É diferente. Eu estou aqui para dizer que há dificuldades e problemas a serem enfrentados na sua vida. Há problemas que você tem que enfrentar. Doenças, porque crente fica doente. Tristezas, porque morre gente na nossa família. Problemas financeiros, porque crente também tem problema financeiro. Mas eu estou aqui para dizer que se você seguir esse Jesus que está aqui, nenhum desses problemas vai ser maior do que a felicidade que Ele vai estampar no seu coração. Eu estou aqui para dizer que, independente de todos esses problemas, que talvez você tenha entrado aqui vivendo eles, todas as dificuldades e todos os problemas que você tem passado, tudo que você tem vivido nesses últimos anos, eu estou aqui para dizer que, independente disso, se você tiver uma base, o seu prédio pode balançar, mas ele nunca vai cair. Eu estou aqui para dizer, meu irmão, minha irmã, que nesse mundo plural que nós estamos vivendo, de escolhas absolutamente democráticas em espírito falando, ele não vai mais corromper o seu entendimento, porque agora você entende que a verdade é uma e a palavra é uma. Eu estou aqui para dizer que é este evangelho que nós precisamos pregar. É esse evangelho que precisa moldar a nossa semana.
É esse evangelho que precisa fazer com que eu e você sejamos pessoas diferentes. Pessoas diferentes, queridos, não são pessoas zen, que acordam de manhã e estão com um problema e ficam lá, Não. Talvez você esteja muito chateado com o que você está vivendo. Mas não é meditação que vai mudar a sua vida, é oração, crendo no Cristo Jesus, que já sofreu tudo que nós precisaríamos sofrer para que a gente tenha uma vida melhor, independente dos nossos problemas. É isso que nós temos que entender. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que, independente dos problemas, nós emanamos felicidade. Nós somos um povo que, independente dessa pandemia que estamos vivendo, nós acreditamos em uma vida saudável em Cristo Jesus. Nós somos esse povo. Então vamos parar com isso, gente. Vamos parar com essa história de achar que Deus tem que mudar a nossa vida sempre para melhor, para melhor, para melhor. Amados, Deus não quer que a gente tenha uma vida melhor. Deus quer que a gente tenha uma salvação eterna. A vida melhor é consequência de acreditar que estamos salvos. Porque quando eu sei que nada mais abala a minha estrutura, quando eu sei que eu estou salvo em Cristo Jesus, nenhum problema me aflige. Eu vivo. Eu simplesmente vivo, independente dos problemas. E aí a gente fica falando para as pessoas, olha, vem para a igreja, viu? Vem para a igreja porque Deus já está colocando, sei lá, dinheiro na sua conta, Deus já está fazendo isso, Deus já está fazendo aquilo. E você fica vendendo promessa, irmãos. Nós ficamos vendendo promessa como se fosse a igreja dos anos 1500. Nós ficamos vendendo fábulas para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas frequentam a igreja 6 meses, não muda a vida, elas somem. E elas nunca mais vão para a igreja. Ainda se revolta com Deus. Por quê? Porque ouve mal. Pregue a verdade. Viva a verdade. Mas em especial, seja a base sólida que Cristo espera de você. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria orar com você nesse momento. E eu queria, mais uma vez, pedindo a você que coloque amor nas minhas palavras. Me entenda em amor e em espírito tudo que eu estou pregando. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar para que Deus, Ele crie em você uma base sólida, independente da estrutura que você já construiu. O que eu quero dizer é que independente daquilo que você é, independente de como você entrou aqui hoje, Deus Ele vai fazer um grande buraco em volta, e Ele vai entrar por debaixo dessa estrutura, e por baixo dessa estrutura Ele vai começar a sustentar coisas que poderiam fazer tudo aquilo que você construiu ruir. Eu quero orar por isso. Isso significa, irmãos, que talvez ninguém veja o resultado dessa oração que nós vamos fazer hoje, mas você vai ver. Quando você estiver caminhando, você vai falar, eu estava andando assim, mas agora eu vejo que eu estou andando firme na presença do Senhor. Talvez ninguém perceba, mas quando você caminhar, você vai perceber que os seus passos, eles estão tão firmes, mas tão firmes, que quando você pisa, já não é mais um simples pisar, mas toda vez que você pisa, você faz tremer o mundo, você faz tremer o mundo espiritual à sua volta. É esse tipo de oração que nós precisamos. É esse tipo de cristão que nós precisamos ter. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Deus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Espírito Santo, nós nos entregamos, e nós aprendemos nesta primeira ministração sobre a base, nós aprendemos nessa primeira ministração sobre estrutura. Pai, nós queremos estar na Tua presença, mas não de qualquer jeito. Meu Deus, independente das construções, eu vejo muitos prédios espirituais aqui. Eu vejo muitas construções espirituais nessa noite, Pai.
E independente dessas construções e dos problemas que elas têm vivido, independente das dificuldades que elas têm passado, Pai, eu oro neste momento para que o Senhor entre e que o Senhor faça uma grande estrutura em volta e o Senhor comece a sustentar essa construção em nome de Jesus. Pai, eu oro para que pessoas saiam daqui fortalecidas, independente dos seus problemas. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor crie uma estrutura de sustentação para todas as vidas que estão aqui. E em nome de Jesus, elas possam sair daqui firmes, sustentadas na Tua graça, sabendo que pode vir o vendaval, pode vir o furacão, mas elas não vão cair, em nome de Jesus.